Então, vamos continuar a falar do livro Como Defender a Fé Sem Levantar a Voz. Agora vamos falar do capítulo hoje, Manter a União Conjugal. O capítulo fala relativamente ao casamento de homossexuais, né? Então, vamos começar, como sempre, com as perguntas desafiadoras. Hoje em dia, muitos homossexuais mantêm relacionamentos estáveis, amorosos e às vezes até têm filhos adotados. Por que não deveríamos conceder-lhes o direito de casar? Os homossexuais nascem desse jeito. Certamente seria uma discriminação excluí-los por toda a vida de uma instituição que confere felicidade e legitimidade a uma união. A sociedade fortalece-se quando os laços que nos unem se tornam mais fortes. O Estado deveria permitir o casamento homossexual para incentivar o compromisso. Havia uma forte oposição nos anos 50 ao casamento interracial, mas depois as pessoas mudaram de ideia. O mesmo acontecerá com o casamento entre indivíduos do mesmo sexo. Vai começar a parecer mais normal com o passar do tempo. Nesse ínterim, é triste ver a igreja endossar o seu preconceito. Certo? Então, estas são as perguntas desafiadoras. Bom, em primeiro lugar, a própria palavra casamento homossexual é estranho, é antinatural. Por quê? Porque o casamento pressupõe a união conjugal, certo? O que é a união conjugal? União entre o homem e entre a mulher, né? Eu não preciso desenhar aqui para dizer o que significa essa união conjugal, né? Eu estou falando meio assim, bem-humorado, na verdade é triste, mas por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão querendo negar até o óbvio, né? Negar até o. Por exemplo, tem a tal ideologia de gênero, né? Que diz que você não nasce nem homem nem mulher, tanto faz, você que vai escolher o que você quer ser, né? Poxa, mas eu preciso desenhar e mostrar que tem diferença entre homem e mulher, certo? Não preciso, né? Então, o casamento, por definição, é uma união conjugal entre o homem e a mulher, visando a concepção de filhos, certo? A união conjugal é impossível entre duas pessoas do mesmo sexo. Portanto, falar de casamento entre pessoas do mesmo sexo é um contrassenso por si só, certo? Segundo lugar, o casamento é uma instituição natural, ou seja, ele não foi inventado pela igreja, não foi inventado pelo Estado e não foi inventado por nenhuma outra religião. O casamento é natural já desde sempre, desde que existe a humanidade, existe o casamento, certo? E sempre, claro, entre um homem e uma mulher. O que acontece? Como se trata de uma instituição importantíssima, natural e de vital importância, o Estado resolveu proteger essa instituição, colocando leis e regras para ela. E a Igreja, posteriormente, elevou essa instituição a sacramento. Estou falando no caso da Igreja Católica, né? Porque até nisso, por exemplo, os protestantes, salvo engano, mas os protestantes não consideram o casamento como um sacramento, porque já é uma instituição que existia antes. Não foi Cristo que instituiu o casamento. Verdade. Não foi Jesus encarnado que instituiu o casamento. Nem foi a Igreja Católica que instituiu o casamento. Mas Jesus elevou o casamento à instituição a sacramento. Ele deixou de ser uma mera entidade protegida pelo Estado e passou a ser protegida também por Deus através da Igreja, certo? Agora, isso falando em termos religiosos, mas vamos falar do casamento homossexual civil, né, que é o que se pretende aprovar aqui, né? Então, como eu estava dizendo, falar de casamento homossexual é um contrassenso por si só, certo? Agora, isso não seria discriminatório? Né? Não, não é discriminatório. Por quê? Quando a igreja defende que o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher, além dela estar indo de acordo com a natureza da coisa, né? Ela está querendo defender o casamento como ele deve ser.
ela indo contra o casamento homossexual, ela não está pretendendo discriminar os homossexuais. Pelo contrário, a igreja quer o bem dos homossexuais. Porém, ela se vê na obrigação de defender a família tradicional, entre pai, mãe e filhos, certo? Não tem como defender a família tradicional sendo favorável ao casamento homossexual, que ao ser permitido isso pelo Estado, daqui a pouco vai abrir outras exceções. De repente, uma pessoa quer casar com o cachorro dela. Ah, se eu posso casar com uma outra pessoa do mesmo sexo que eu, por que eu não posso casar com meu cachorro? Né? Então, vai desvirtuar a natureza do casamento, vai desvirtuar. E é uma coisa óbvia, é uma coisa clara. Uma família tradicional que tem pai, mãe e filhos, certo? O normal é que esses filhos sejam mais felizes do que em famílias que não são tradicionais, certo? Mesmo famílias monoparentais, né, que seria só mãe ou só pai, ou famílias do mesmo sexo, né, que é com dois pais ou duas mães, né? Uma família tradicional, as crianças vão crescer melhor, vão ser mais felizes, vão ser mais bem formadas. Isso é natural. Ah, mas tem famílias desajustadas. Existe, claro que existe. Né? Mas o normal é que as crianças provindas de famílias naturais se desenvolvam melhor. Certo? Então, ah, então é o que diz aqui. Uma coisa é o Estado proteger uma minoria dos preconceitos por meio da discriminação aos atos homossexuais e da discriminação dos atos de ódio a indivíduos desculpe, da criminalização dos atos de ódio a indivíduos homossexuais, que é algo que a justiça requer, considerando-se a igual dignidade dos homossexuais. Os homossexuais, como ser humano, têm a igual dignidade a qualquer outro ser humano, certo? Então, e eles têm liberdade, em tese, de fazer o que quer, como qualquer ser humano. Se eles querem ter essa vida promíscua deles, podem ter, né? Porque uma coisa é você, vamos dizer assim, dizer que o homossexualismo é pecado, porque é pecado sim, pecado mortal sim. Outra coisa é dizer que é crime, não. O homossexualismo não tem que ser criminalizado. Pessoa que é homossexual, você quer viver essa vida, problema seu, certo? Mas não pode o Estado permitir que a família seja desvirtuada, porque vai ser um dano à sociedade muito grande, certo? Então, outra coisa muito diferente é o Estado promover o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo como se fosse igual ao casamento conjugal. É o que está acontecendo hoje em dia, principalmente no Brasil. Posso falar do Brasil porque nós somos brasileiros, né? O Estado está querendo dizer que tanto faz, é a mesma coisa. Homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher, não importa, tanto faz, mas não tanto faz, não é a mesma coisa. Não é. Então, na realidade, os dois atos pertencem a ordens lógicas e legais completamente diversas. Ao optar pelo reconhecimento da união de duas pessoas do mesmo sexo como casamento, aqui entre aspas, né, porque eu já disse que isso não é casamento, o Estado tem de começar por rejeitar a definição tradicional do casamento, como intrinsecamente conjugal, uma união entre marido e mulher com o objetivo primário de gerar e criar filhos. Se o casamento pode significar qualquer combinação estável de pessoas sexualmente envolvidas, simplesmente perde qualquer significado. Desse modo, o Estado põe fim à ideia de casamento enquanto instituição que deve ser protegida para o bem dos filhos e da sociedade. Certo? Então, e como eu disse, como o casamento é uma instituição natural, o seu sentido não depende de nenhuma definição religiosa. Porém, as pessoas que defendem o casamento, claro que tem uma intenção, o casamento de homossexual, né? Claro que tem uma intenção positiva. Então, qual que seria ela, né? Então, diz aqui: os defensores do casamento homossexual invocam muitos valores positivos. Se restringir o casamento a um homem e uma mulher realmente configurasse uma discriminação, certamente isso seria algo errado. E o casamento gay seria uma mudança positiva. Igualmente, se o propósito do casamento fosse exclusivamente o de encorajar o compromisso entre duas pessoas, o casamento gay contribuiria para esse fim, porque
Claro, trata-se de um compromisso entre duas pessoas. Com certeza, num tal cenário, não haveria motivo para excluir os homossexuais da instituição do casamento, nem para excluir qualquer espécie de relacionamento em que exista um compromisso pessoal. Se a intenção por trás do casamento homossexual é de incentivar o sentido do compromisso e o amor dentro desse relacionamento, há aí uma boa intenção, certo? Então, agora, os católicos sustentam que o Estado deve continuar a promover o casamento conjugal. Lembra que eu disse, casamento conjugal entre homem e mulher. Por quê? 1. A família é a célula em que se funda a sociedade civil, o bloco fundamental com que se constrói a sociedade humana. 2. O cerne da família encontra-se no cerne da família encontra-se a união sexual entre um homem e uma mulher, entregues um ao outro para seu próprio bem e para o bem dos filhos. E 3. O casamento conjugal proporciona o ambiente ideal e insubstituível para a criação dos filhos, que recebem dele benefícios psicológicos, emocionais e de inúmeros outros tipos. Certo? Então, não se trata aqui de uma discriminação aos homossexuais, mas sim da defesa do casamento tradicional. Certo? Então, vamos falar aqui então do pensamento vigente, né? No final, que é sempre colocado aqui no final do capítulo, né? Então, diz o pensamento vigente. O casamento gay é apenas o mais recente capítulo na história da emancipação dos homossexuais. Permitir que os homossexuais se casem é uma questão básica da igualdade dos gays perante a lei. E quem se opõe a esse direito é a favor da discriminação. Muitos desses oponentes são religiosos e querem que os seus livros sagrados ditem as leis, impondo assim a sua visão da sexualidade ao resto da sociedade. Deve-se resistir a esses indivíduos, e com o tempo eles mudarão de parecer, assim como aconteceu com todos os que nos anos 50 diziam que não se devia admitir o casamento entre pessoas de raças diferentes. A verdade é que os homossexuais contraem um relacionamento cheio de compromisso e amor por toda a vida, e muitos deles chegam a criar filhos em lares amorosos e estáveis. Por que não dar-lhes a oportunidade de legitimar e obter a aprovação social própria do casamento? Por que tratá-los como cidadãos de segunda classe? Então vamos enquadrar essa ideia falsa, né? Trata-se, na verdade, de uma questão a respeito do sentido do casamento e do apoio que o Estado deve prestar a essa instituição, pelo que ela significa. Sempre e em toda parte o casamento foi visto como a união por toda a vida entre um homem e uma mulher para o bem dos seus filhos. Sempre e em toda parte, ou seja, em qualquer sociedade, seja a sociedade antiga, seja a sociedade moderna, mais evoluída, menos evoluída, sempre e em toda parte. O Estado sempre defendeu essa finalidade e promoveu-a por causa dos benefícios únicos e insubstituíveis que oferece às crianças e à sociedade no seu todo. Se decidir agora redefinir o casamento de forma a não envolver necessariamente um homem e uma mulher, deixará de promover o casamento. Não se trata aqui de uma questão acerca dos direitos dos homossexuais, mas dos direitos das crianças, cujos interesses devem ser protegidos pelo Estado. E todos os estudos mostram que a melhor forma de se proteger é garantir a presença dos pais biológicos unidos pelos laços vitalícios do matrimônio. Quando cria o casamento gay, entre aspas aqui, casamento gay, né? O Estado afirma tacitamente que os interesses das crianças e da sociedade como um todo passam a ter pouca importância. As consequências que advêm disso são extremamente graves. Não é a intenção da Igreja impor uma visão teológica do casamento, pois respeita o casamento civil, mas não pode permanecer calada quando os interesses das crianças e o bem comum da sociedade são descartados sob o pretexto de acabar com a discriminação. Então, para acabar, vamos mostrar então as mensagens centrais do capítulo, né? Não se trata de uma questão de igualdade de direitos,
Conceder a qualquer indivíduo acesso legal ao casamento requeriria que o Estado cessasse de reconhecer o casamento de uma vez. É uma questão que diz respeito às finalidades do casamento e às razões pelas quais o Estado deve promovê-lo. O Estado não pode ser neutro, tem de promover o conceito do casamento. O casamento ou é conjugal ou deixa de ser casamento. Repetindo, conjugal quer dizer homem e mulher. Se não o for, não haverá razão para o Estado promover certos tipos de relacionamento como melhores do que outros. Exigir a aprovação do casamento homossexual não significa somente exigir que o casamento seja estendido aos homossexuais. Tal exigência implica numa redefinição do casamento. O conceito do casamento como uma união biológica entre um homem e uma mulher para a geração de filhos passa a ser redefinido para significar um compromisso emocional entre dois indivíduos. Os filhos serão irrelevantes, e isso trará consequências negativas para as crianças. Se se permitir o casamento gay, não haverá razões lógicas para não incluir nessa categoria outras formas de relacionamento. Se a palavra casamento significa qualquer tipo de compromisso num relacionamento sexual, não significa nada. Permitir o casamento homossexual enfraqueceria a instituição do casamento, seria prejudicial às crianças e oprimiria a liberdade religiosa. E, por fim, o casamento não é uma instituição criada pelo Estado nem pela Igreja, mas uma instituição natural, que ambos devem reconhecer. Ao tentar redefini-lo, o Estado ultrapassa sua própria competência. Então, para acabar, um comentário pessoal meu, os homossexuais têm todos os direitos de qualquer pessoa, qualquer outra pessoa, né? Inclusive a de casar-se com uma pessoa do sexo oposto, caso eles queiram. É isso.